Olá a todos, eu sou a professora Joana Ormundo, sou professora do curso de Letras da Unip e estou aqui com meu colega, Milton Gabriel Júnior, também professor do nosso curso de Letras, né? E também somos pesquisadores do grupo de pesquisa Encontros Interculturais na Educação à Distância, Narrativas de Vida de Diferentes Brasis, né? E o nosso propósito, né, o nosso encontro aqui, é exatamente contribuir com a pesquisa sobre narrativas de vida para o nosso grupo de pesquisa, né? É um grupo de pesquisa criado pela professora Ciela Festino e a professora Roseli Gimenez, né? E somos em vários colaboradores, pesquisadores desse grupo. E o meu recorte é trabalhar com vozes da cidade e visibilidade. E eu vou apresentar um pouco do trabalho que eu desenvolvo aqui para vocês, né? A minha ideia é apresentar a metodologia do trabalho, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Milton, fala um oi para o pessoal. Olá, pessoal. Sou o Milton, como já apresentado pela professora Joana. Estamos aqui apresentando esse recorte do grupo de pesquisa, como tantos outros colegas, e convidamos vocês também para conhecerem e compreenderem as nossas pesquisas, o nosso desenvolvimento. Então, o que eu quero deixar só claro ou salientar aqui é que todos os participantes do projeto, eles são convidados a compreender a sua formação cultural. Esse é um processo único, singular, que oportuniza a reflexão dos alunos, dos pesquisadores, sobre a sua história, a sua cultura, né, a sua topografia, ou seja, como as pessoas se constituem e constroem ou enxergam os diferentes Brasis. Então, vamos iniciar aqui a nossa pesquisa compartilhando um slide em que eu inicio aqui falando um pouco sobre a pesquisa Vozes da Cidade e Invisibilidade, né? Então, é uma pesquisa vinculada ao grupo de pesquisa Unip, CNPq, Encontros Interculturais na EAD, Narrativas de Vida de Diferentes Brasis. Qual é o meu propósito, a minha proposta aqui? Né? Nesse momento, a nossa proposta, né, professor Milton, Sim. é apresentarmos uma proposta metodológica de pesquisa sobre a representação social das cidades por meio das narrativas de vida. Nossa proposta consiste em resgatar a memória dos bairros por meio das vozes das pessoas comuns e depoimentos dos entrevistados sobre a sua relação com o espaço em que vivem. Então, a pesquisa, ela visa resgatar a história da cidade por meio das narrativas de vida, despertar um outro olhar para o patrimônio cultural da cidade e dar visibilidade ao que ocorre nos espaços da cidade. Os nossos objetivos consistem em contribuir para a pesquisa sobre narrativas de vida de diferentes Brasis, resgatar a memória dos bairros e contribuir para processos de mudanças sociais. A fundamentação teórica, ela tem como base a obra Linguagem e Globalização, do Fairclough, 2006. Nessa obra, o autor apresenta uma perspectiva transdisciplinar por meio das relações econômicas, políticas e culturais relevantes para entender a configuração do discurso das cidades e suas formas de representação social por meio das vozes dos agentes sociais que vivem a cidade. Quem são esses agentes sociais que vivem a cidade? Nesse estudo, o autor ele desenvolve algumas vozes que ele vai chamar como vozes da globalização. Essas vozes são
análise acadêmica, tudo que se produz dentro da universidade, do espaço da universidade, análise das vozes governamentais, agências governamentais, então todas as políticas públicas institucionalizadas, as vozes dos agentes das organizações não governamentais, que está diretamente ligada à questão da sustentabilidade, dos discursos das ONGs, né, dos discursos que estão voltados a projetos sociais, a voz da mídia e a voz das pessoas comuns, né? Essa é a base do nosso trabalho, né? É ouvir sobre a cidade, e aí por meio das vozes das pessoas comuns, e como que nesse discurso, nesse ouvir, vem todas essas relações econômicas, políticas, culturais, as formas de representação da cidade, do local. Então, vamos ampliar o conhecimento da cidade a partir da voz das pessoas comuns, a partir da experiência de cada um, de como elas vivem a cidade. E outra perspectiva teórica que contribui é a multimodalidade, na perspectiva da semiótica social, né? Então, com esse trabalho, com essa questão multimodal, a gente vai trabalhar muito a questão da representação social e cultural. Só complementando, Jô, porque essa proposta, na verdade, ela é muito interessante porque ela encadeia a produção de saberes com a experiência dos sujeitos que estão envolvidos no processo, né? Os alunos, os professores e os narradores, todos, né, articulam uma concepção teórica, uma concepção afetiva, a concepção artística e outros que possam fazer parte desse processo durante a sua realização. Ótimo, Milton. E aí, a gente ouve muito falar sobre os lugares, né? Daquilo que você produz na academia sobre o lugar, dentro da universidade. Ou as políticas públicas que vão lá e falam sobre a cidade. Mas quando a gente começa a ouvir o que as pessoas... A mídia, o que a mídia traz para os bairros? Violência, né? Traz coisas, a enchente no bairro tal. Exato. Acontece... Quando a gente começa a ouvir as pessoas comuns, aí a gente vai chegar numa outra perspectiva. São as pessoas que vivem, têm essa sua experiência no bairro. E aí ela traz para nós uma outra representação dos espaços. Né? É muito interessante, a gente vê muito da luta, da conquista por direitos. Né? O direito ao asfalto, à praça, a uma atividade cultural, você vai falar aí sobre a literatura periférica, né? Exato. Então, a gente vai dar visibilidade a coisas que não estão visíveis ali. Exato, eles são os invisíveis e eles não, ao serem invisíveis, e esse projeto dando voz ao invisível ou às pessoas invisíveis, também nós criamos a questão do pertencimento, a identificação do aluno que está ali pesquisando, que está entrevistando, compreender que ele também faz parte, ele pertence àquela história, àquela situação ou aquele bairro, e não é estigmatizado pela mídia ou pela academia, porque é um olhar sempre de fora. Agora não, é o olhar interno, é daquele que vive, que vivencia o dia a dia. E por isso que eu gosto de colocar invisíveis, entre aspas, ou entre parênteses, né? Perfeito. É aquele que está lá no lugar, que está vivendo, que tem a sua história, né? Então, a proposta desse trabalho é exatamente isso. O nosso procedimento metodológico, ele tem como base o blog. Né? Eu trabalho muito com mídias sociais, esse foi o meu projeto de doutorado, eu comecei trabalhando com blogs, né? Blogs jornalísticos. E eu trouxe essa experiência do blog para a pesquisa, né? E o blog ele configura-se como um suporte para a publicação das pesquisas que são realizadas pelos alunos. E o que eu encontro lá?
depoimentos dos moradores, relatando as experiências de vida, suas lutas por direitos sociais e melhorias das condições de vida no espaço em que vivem. Isso é muito importante, porque esses depoimentos, essas vozes são carregadas de experiências de vida com o local, com a sua história, com a sua memória. Tem uma ligação muito forte, não sei se vocês conhecem, com a pesquisa do Museu da Pessoa, né? Que é você ir lá, narrar, contar a sua história. Eu sempre falo para os meus alunos, colaboradores na pesquisa, que o nosso propósito é que aquilo que a gente publique nos blogs seja o mais visual possível, mais vídeo, fotos antigas, vídeo, as pessoas falando, para dar voz ao outro, né? E a gente ouvir, se eu tenho uma questão em relação ao local, que eu quero contar, né? Que eu acho importante que seja conhecida, que as pessoas falem, né? Falem livremente. É esse o propósito. Por isso, a gente tem bastante gravação de vídeos, né, nesse trabalho. E essa experiência de vida, né, que é transmitido, também identificamos os valores culturais que são construídos historicamente, e eles são transmitidos pelas pessoas, pelos lugares, né, pela arquitetura, pela topografia. Então, nós temos muitas identificações, ou a representação daquela pessoa ligada não só à arquitetura, à topografia, né, formando aí a cultura do bairro, né, história e cultura daquele bairro, daquela região. Então, e como a minha proposta é apresentar um procedimento metodológico que você possa utilizar esse modelo, se for do seu interesse, em qualquer lugar do Brasil que você esteja, ou qualquer lugar que você esteja, né? Então, eu vou apresentar um pouco também sobre qual é o caminho metodológico que nós usamos para realizar o trabalho, a pesquisa. Então, o nosso foco central é representação social, identidade, memória, cultura e literatura, né? E aí o professor Milton vai falar um pouquinho da literatura periférica no final, né? Que também é uma contribuição grande que a gente tem aí no nosso trabalho. Os alunos do curso de letras, eles visitaram diferentes espaços sociais da região metropolitana de São Paulo, porque nós estamos em São Paulo, então esses alunos que nós estamos trabalhando aqui. Você pode fazer isso em Manaus, em Goiânia, em Brasília, em qualquer Campinas, no interior de São Paulo, qualquer lugar, né? Em Santos, qualquer lugar. Estabeleceram relações com os estudos semióticos, literários e os aspectos culturais da cidade. Então, muito do que a gente discute no decorrer do desenvolvimento dessas disciplinas, a gente tem sempre uma perspectiva prática, né? E esse projeto ele é muito interessante, porque você consegue vincular a questão da prática no desenvolvimento da disciplina, né? No desenvolvimento daquilo por meio da pesquisa. As atividades elas foram divididas por disciplinas, né? As atividades que a gente tem publicado até então no nosso blog, que eu vou mostrar para vocês. Literatura brasileira, que é a relação entre obras canônicas e a sociedade contemporânea. Teoria literária, poesia nos bairros. E semiótica, representação social da cidade, por meio de memórias, né? De fotos, da multimodalidade. Qual a tarefa, né? Primeiro, o aluno vai escolher um bairro, vai levantar os dados históricos sobre ele, sobre o bairro, conhecer seus moradores, seus espaços de lazer e cultura, identificar como se dá a expressão identitária desses grupos que vivem naquele bairro, por meio da arte literária ou não. É interessante que eu sempre digo, fale do seu bairro, né? Do bairro onde está sua avó, seu avô, né? Porque um dos processos metodológicos, né, que a gente orienta aqui é que os alunos peguem fotos antigas, né? E ouvir as pessoas mais velhas daquele bairro, porque eles têm muito a contar da história do bairro, né?
Então, qual é a poesia do bairro? E como os sujeitos representam a sua história com o local, né? Essa representação ela se dá por meio do quê? Da vivência, da sua experiência, né, de mundo. Então, fotos antigas, contar um pouco da história, da tua rua, do teu local, da construção da tua casa, de como que a comunidade daquele bairro se organiza, se organizou pela luta de direitos, né, sociais, para conseguir o asfalto, para conseguir a escola, para conseguir uma creche, né, para conseguir espaços culturais, né? É muito interessante ouvir isso dos moradores, né, daqueles que estão lá lutando por esses espaços. E aí os alunos eles vão coletar essas informações, gravar, ouvir essas pessoas e vão criar um blog, né? Normalmente eles fazem isso em grupo, eles criam o blog do grupo, né? E depois eles vão publicar esse blog deles no blog maior, que é o blog do projeto, que está ligado ao nosso grupo de pesquisa. Ok? Então, eu vou depois mostrar isso para vocês através... Eu vou abrir o blog aqui e vou mostrar como que se dá esse projeto. E a gente até coloca um manualzinho no blog, né, de como que o aluno faz a publicação. Tem um manualzinho lá, como publicar o seu blog no blog do projeto, né? Tem todas as orientações ali. O nosso blog é esse aqui, tá? vozesdacidade.home.blog. São alguns espaços observados já. Então, já que o exemplo que eu estou trazendo aqui é da cidade de São Paulo e seus arredores, mas vocês podem fazer isso em qualquer lugar aí do Brasil, já que o nosso grupo de pesquisa é bem abrangente, né? Liberdade, Bexiga, Bela Vista, Jaçanã, Jabaquara, Praça da República, Avenida Paulista, Vila Alpina, Heliópolis, Vila Clara, Vila Matilde, Carandiru, Vila Prudente, Capão Redondo, alguns bairros da cidade de São Paulo em que os alunos foram lá, ouviram os moradores e trouxeram as informações sobre aquele bairro para a gente, né? Sobre essa questão da nossa representação social. E nos arredores de São Paulo, Jardim Rosina, Mauá, Embu das Artes, Cabuçu, Guarulhos. Por que foram lá para os arredores de São Paulo? Porque tem alunos que moram lá, né? E a nossa ideia é que ele fale do lugar de onde que ele pertence, né? Que ele mora, né? Que tem a avó que mora lá, que tem a família, né? Às vezes eles saem desses bairros, vêm estudar em São Paulo, então eles são abertos a falar, escolher o bairro que eles quiserem e os bairros que estão diretamente aí ligados com a sua história, com a sua vivência, né? Então, para compreender a metodologia, né, eu estou indicando aqui os blogs da pesquisa, tá? Eu estou colocando aqui 2 blogs. Esse aqui é o que a gente desenvolve com o nosso curso de letras, mas essa pesquisa também desenvolvo com outros projetos meus, e um deles é o Olhar São Paulo Turismo, blogspot.com. Então, eu vou abrir aqui para vocês este aqui. Vamos ver se eu já consigo compartilhar por aqui. Opa, já deu. Está visualizando, né, professor? Não, aqui não, ficou No só. compartilhamento? Não está compartilhando, ficou no slide. Tá, ótimo. Então, eu vou aqui compartilhar. Mas se aparece aqui, se aparece no slide... Não, ficou só o slide com o endereço. Vamos lá. Entendi. Não aparece. Mas e agora? Está aparecendo? Ainda não. Não? Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui o compartilhamento. Eu vou ter que parar de compartilhar o slide e ir para o blog. Agora sim. Agora foi. Sim, Paróquia Santo Agostinho. Eu deixei ali no slide o hiperlink dos blogs para quem quiser conhecer e pesquisar, mas eu vou dar uma apresentação rápida aqui para vocês, né? Então, esse blog nós criamos ele em 2019, Memória e Representação Social dos Moradores das Metrópoles. Então, pode falar de várias cidades.
Aqui a gente começou com a paróquia Santo Agostinho, aqui na Liberdade, entre Liberdade e Aclimação, contando um pouco da história das ruas, das casas, ok? E aqui nós temos, agora já em 2021, as pesquisas que vinculamos com semiótica, e que os alunos já foram publicando, né? Porque nos blogs vêm as informações mais recentes. A gente só deixou aquele primeiro de 2019, porque lá tem toda a explicação metodológica de como postar aqui. Tá? E depois ele vai atualizando com as publicações mais recentes. A última que nós tivemos foi em 18 de novembro agora de 2021. E aí tem um comentário: bairro pequeno, periférico, mas muito acolhedor. Ah, eu sou apaixonada por esse lugar. Meu marido já quis mudar, mas eu não quero, não. Quero ficar aqui. É tão simples, mas tão acolhedor. Antes tinham poucos moradores e era muito mato, mas foi vindo cada vez mais pessoas buscarem um cantinho. E sempre foram todos acolhidos, como eu fui. Uma certeza que eu tenho é do quanto todo mundo aqui se cuida, se interessa por ajudar o outro. Podem não se falar tanto, mas estão sempre protegendo o outro. É uma entrevista da moradora, Alexandra, do bairro Jardim Brasília, na zona leste de São Paulo. Ela mora no bairro desde que nasceu, há mais de 30 anos. E o relato completo e outras entrevistas estão disponíveis no link. Olha aqui, gente. Então, este blog que eu estou mostrando para vocês é o blog do Projeto Geral. Então, ele convida o leitor para ir para o blog do grupo, dos alunos que eles produziram. Né? É um hiperlink. E aí, você clicando aqui, para onde eu vou? Eu vou para o blog que os alunos produziram. Está dando para visualizar? Sim, tá. Com fotos, imagens, acervo de... Lembra que eu falei que a metodologia era escolher fotos antigas e as pessoas vão contando a história a partir disso? Acervo de fotos desde a década de 80 da escola da comunidade, e aí vai contando a história. Coloca a igreja e a gente vai compartilhando, coloca uns vídeos, vai contando a história do bairro a partir da voz do morador. É essa nossa pesquisa, é esse projeto que a gente desenvolve com os alunos, né, contribuindo para essa pesquisa de narrativas de vida. Temos ali Vila Medeiros, na Zona Norte, olha lá. Primeiro ele coloca uma foto, a igrejinha aqui, né? Não há muitos registros de fontes seguras que nos tragam informações sobre o surgimento da Vila Medeiros, bairro periférico da Zona Norte de São Paulo. Saímos lá da Zona Leste, vamos lá para a Zona Norte. Ao que tudo indica, entre os anos de 1909 e 1912, a família portuguesa Medeiros, de Jordão, sob o comando do patriarca Francisco Medeiros, adquiriu um loteamento de aproximadamente 50 alqueires, uma enorme fazenda, que posteriormente daria origem ao bairro que carrega o nome da família até hoje. E aí vai lá. Nos últimos anos, o bairro começou a entrar na rota de muitos amantes da gastronomia sertaneja. Quando se fala de comidas típicas nordestinas, logo se associa ao restaurante Mocotó. A família Oliveira encontrou no bairro periférico o local ideal para abrir seu pequeno comércio tradicional e familiar, que aos poucos caiu na graça da vizinhança. Link aqui, gente. Para onde que a gente vai? A gente vai para o blog da Vila Medeiros, dos alunos, o que eles fizeram. E aqui ele vai contando a história. Olha a gravação aqui, né? A dona de casa lá, sentada no seu portão, conversando, né? Olha o restaurante Mocotó. E aí a gente vai resgatando e trazendo a história do bairro, a história do local. Eu espero que esse pequeno processo pelo blog aqui, né, ele
tenha dado vontade de vocês entrarem aqui e conhecerem os outros bairros da cidade, ou até mesmo criarem um blog de vocês aí, da cidade onde você mora, e contar um pouco da história da cidade de vocês, e depois divulga, porque aí eu amaria conhecer, né? O que tem ali no Maranhão, em Manaus, em Goiânia, em Brasília, nas cidades do interior aqui de São Paulo, né? É uma metodologia que vocês podem trazer um pouco da história do bairro de vocês para a gente conhecer, tá bom? Então, vou voltar agora aqui ao nosso slide. Interrompi. Agora, voltando aqui onde nós paramos. Pronto. Né? Então, aqui tem esse blog e tem um outro também que eu tenho, que fica a sugestão aqui para quem quiser conhecer. Feita essa pesquisa, eu escolhi aqui, como as considerações finais da minha parte aqui na pesquisa, eu falei assim, gente, tinha um texto de considerações finais, eu falei, não, nada melhor do que trazer o quê? Depoimento de quem deu entrevista, né? E dos alunos que realizaram a entrevista. Então, depoimentos dos moradores entrevistados. Coloquei 2. Quando eu cheguei aqui no Capão Redondo, fiz o primeiro barraco na favela do Jardim Comercial. Conta Pedro Ricardo de Alencar, o seu Pedrinho, 75, presidente da Associação de Moradores do Jardim Comercial e Adjacências, organização criada em 1981 para atuar na luta por moradia. Gente, eu gosto muito dessa referência de associação de bairros. Eu venho de um bairro periférico também, na cidade de São Paulo, em que o meu pai, a minha família, criou o bairro, né? E lá eles criaram as associações de moradores do bairro. E é muito interessante, porque muitas lutas sociais, muitas discussões, reivindicações, elas nasceram dessas associações. É uma pena que, a partir de um certo momento, essas vozes foram sendo, de uma certa forma, caladas, né? Quando você começa a ter uma representação, porque aí vão lá os políticos, não precisa, porque eu te represento, e aí essas vozes começam a calar, né? De uma certa forma. Mas o que eu vejo hoje, com a pesquisa que eu tenho realizado, tanto no Vozes da Cidade como no Olhar São Paulo? Um resgate desses movimentos sociais, um resgate dessas vozes, desses moradores, né? E a minha intenção é contribuir, né, dando visibilidade para essas vozes, para esses moradores, para que as pessoas falem do seu local, né, da sua vida, da sua experiência, e como isso pode contribuir para mudanças sociais no local também. Outro depoimento, em 1980, não tinha nada aqui, era tudo mato. Não tinha asfalto, não tinha luz e nem água, não tinha nada mesmo, ressalta, né? Lá no bairro do meu pai, eu estou falando de 1960, 60, 70, né? Criando, olha, sempre estão aí criando novos bairros, né? Novas lutas, novas conquistas. E depoimento dos alunos, né? Realizar este trabalho foi como fazer uma incursão, copiamos aqui do aluno, tem entre aspas, periferia adentro, para toda a São Paulo, mergulhando num passado escondido e pouco explorado, de uma São Paulo diferente e ignorada. Vamos dar visibilidade a isso. Podemos, então, compreender que preservar a memória dos bairros é uma forma de entender o presente e, com isso, estudar melhores alternativas de melhorar o futuro desses bairros, assim podendo assegurar também um caminho para a transformação sociocultural que possa trazer melhor qualidade de vida e interação social para seus moradores. E agora vem a contribuição do professor Milton sobre literatura marginal. Então, gosto de estar contigo. Tá, obrigado, Gil. E assim, é interessante porque justamente na fala do aluno é uma forma de melhorar, compreender, melhorar e reconstruir o bairro. E nós vamos perceber e podemos perceber o quê? Que a partir dos anos 60 e 70, aos dias atuais, nós temos
esse movimento, como você mesmo falou, das associações de bairro, das lutas, né, feitas pelos moradores para que aquele bairro fosse inserido, né, na visão política ou nas políticas públicas. E uma das contribuições, né, dessas lutas que foram surgindo é a própria literatura marginal, que a partir dessa década de 60, principalmente 70, surge a chamada literatura marginal, porque, na verdade, ela era uma literatura, ou também chamada de geração mimeógrafa, porque os autores produziam, né, e geravam ou giravam, né, passavam pelo mimeógrafo as suas obras, imprimiam ali pelo mimeógrafo e era distribuído independente, de forma independente. Então era muito comum também nós nos encontrarmos nos barzinhos e os autores vêm divulgando e apresentando a sua obra, o seu livretinho e fazendo a venda, né, mesa a mesa. Ô, Milton, era muito interessante. A gente fazia muito isso na igreja, sabia? Nos Também. salões, Isso, fazendo nossa literatura de cordel. E aí a exato, gente ia para ponto de ônibus, para a rua e distribuir arte, literatura, convidar para o teatro. exato. Não, Ah, fiz muito isso, e Milton. não só feito nos grupos, vamos falar assim, ligados à igreja, como os artistas, os Porque as escritores. comunidades se reuniam, né, na escola, Exato, e era um espaço que você tinha os recursos ali para usar, né? Depois nas exato, escolas, a gente dando aula, mas tinha aquelas exato. comunidades, né? Nas associações de E, bairro. e exatamente, e essa literatura marginal era como sua principal, tinha por principal característica aqueles chamados poemas flashes ou poemas relâmpagos, que eram poemas curtos, impactantes, né, que criticavam o governo naquele momento, criticavam as condições sociais que se encontravam aqueles povos marginalizados. E isso acaba sendo impulsionado primeiro pela academia, né, por a crítica literária, a Heloísa Buarque de Holanda. Ela organiza, em 1975, 26, né, é uma obra chamada 26 Poetas Hoje, e depois a obra Capão Pecado, do autor Ferres. Então, Ai, naquele momento, surgem as primeiras publicações com a literatura marginal ou fora do cânone, fora da academia. E isso acaba assim, impulsionando, né, toda essa formação, porque, né, nesse Capão Pecado também Mano Brown participa, né? E depois o Mano Brown vai ficar conhecido com as suas músicas, né? Aí explode toda essa questão da periferia a partir principalmente dos anos 2000, mas a literatura marginal, ela, vamos dizer assim, ela se encerra ou ela muda a sua denominação a partir de 2005, que é justamente chamada hoje de literatura periférica. E é a partir desse momento em que nós vamos encontrar nos relatos dos alunos, nessas pesquisas nos bairros, justamente eles entrevistando e eles tendo intersecções com os artistas do bairro, que eles se reúnem nos chamados coletivos. Então, o que são esses coletivos? A partir dos anos 2000, começaram a surgir os chamados coletivos, que são os encontros. Esses encontros são um sarau, e ali nós temos as batalhas de slam, mas nós temos os rappers, nós temos grafites, os grafiteiros e outras formas artísticas que possuem voz. E aí nós vamos ter desses coletivos em todas as áreas da cidade. Nós temos aí o mais conhecido, o mais antigo, é o Cooper Ferifa, né? Esse Cooper Ferifa
Cooperifa foi criado por Sérgio Vaz e o Marco Pezão. Depois disso, nós vamos ter outros, né, que é aqui da Brasa, o coletivo da Brasa, que é da Brasilândia, na Zona Norte. Nós temos do Ademar também, e justamente essas reuniões e esses coletivos vêm promover essa literatura que antes era invisível, ou ela era excluída da forma literária ou do cânone. Isso é muito interessante, porque atualmente nós temos muitas obras, muitas publicações de diferentes autores desses coletivos, dessas batalhas de slam, saíram e saem todos os anos grandes publicações dessa literatura periférica. Tá? Dando visibilidade, né, ao que se produz essas vozes, né? Exato. Inclusive, hoje nós temos aí na TV Cultura, né, o próprio programa Manos e Minas, que ele é apresentado pela Roberta, né, e ela é partícipe desses batalhas de slam, desses coletivos, e acaba impulsionando, até mesmo na mídia televisiva, esse tipo de literatura que já está sendo exportada, vamos dizer assim, porque as batalhas de slam já chegaram ao exterior, a Paris, Estados Unidos, tendo como vencedores muitos brasileiros. E no nosso blog, com a professora Sueli, a gente tem um trabalho muito legal sobre slam, que foi publicado, e depois a gente até convidou a pessoa a dar uma palestra no nosso encontro de letras. É bem interessante, né? Quer dizer, está contemplado lá no nosso blog também essa questão da literatura periférica, né? Sim, porque a gente está dando vozes a tudo que acontece na cidade, né? Tudo que acontece na cidade. Exato, e essas produções são justamente os olhares desses moradores, desses artistas da periferia, como eles se representam e como eles enxergam o seu entorno, né? E a sociedade. Que ótimo, professor Milton, que ótimo, né? Trazer um pouco dessa questão aqui, né? Dos coletivos e a visibilidade da periférica, né? Você quer falar um pouco aqui sobre? Não, então, justamente esses, né, objetivos... reunir, né, incentivar e dar visibilidade a autores da região, uma vez que possuem como característica a poesia autoral, uma música que aborda a realidade local. Porque, na verdade, as batalhas de slam, a característica principal é uma poesia autoral e que vai tratar daquele problema vivenciado naquele cotidiano, como as próprias músicas, né? Principalmente o rap, porque ele vai abordar a realidade local. Então, é justamente dar visibilidade, dar voz às pessoas que até então, vamos falar, até 20 anos atrás, eram invisíveis da sociedade, do poder público, porque eles estavam nas regiões periféricas, eles estavam à margem da sociedade, à margem da cidade. Ok. Aqui tem a nossa referência bibliográfica, né, que a gente trabalhou, que é a base do nosso trabalho. E, assim, espero que a proposta que a gente apresentou aqui, ela contribua para atividades de pesquisa de vocês, né? Vocês podem fazer isso aí, pesquisarem sobre narrativas de vida, nos diversos lugares, no bairro onde você está, onde você mora, na sua cidade, ouvir aí o que seus avós têm para contar, os seus pais, né? E dar voz, dar visibilidade a essa história e mostrar para a gente, né? Porque o projeto nosso de pesquisa é isso, são encontros interculturais, né? Narrativas de vida de diferentes Brasis. A gente apresenta um recorte do que nós fizemos aqui, mas o recorte que pode ajudá-los também a
dar voz aí, ouvir Exato. aí um pouco dos lugares de onde vocês estão. E demonstrar também como as culturas se interconectam, né? Mostrando a grande beleza do nosso país, que ele é multicultural. Ele é Né? rico, né? Ele é Exatamente. rico de história, né? Ele é rico de cultura, ele é rico de experiências de vida, né? E é tão bom, né, a gente ouvir, né, Sim. como E até outros se sentem reconhecer, coisas. ou ouvir, conhecer a história do bairro, da cidade, da região, e compreender até mesmo algumas realizações em língua, por que que elas são feitas, ou por que elas ocorrem daquela forma, e isso Ex- tem a ver com esse contexto Exato, histórico. professor, exato, exato, Isso é né? muito rico, muito São muito interessante. ricos, exato. Eu espero que vocês tenham gostado, Também, curtam e aproveitem. tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado. Olá a todos, eu sou a professora Joana Ormundo, sou professora do curso de Letras da Unip e estou aqui com meu colega, Milton Gabriel Júnior, também professor do nosso curso de Letras. Né? E também somos pesquisadores do grupo de pesquisa Encontros Interculturais na Educação à Distância, Narrativas de Vida de Diferentes Brasis. Né? E o nosso propósito, né, o nosso encontro aqui, é exatamente contribuir com a pesquisa sobre narrativas de vida para o nosso grupo de pesquisa. Né? É um grupo de pesquisa criado pela professora Ciela Festino e a professora Roseli Jimenez, né? E somos em vários colaboradores, pesquisadores desse grupo. E o meu recorte é trabalhar com vozes da cidade e visibilidade. E eu vou apresentar um pouco do trabalho que eu desenvolvo aqui para vocês. Né? A minha ideia é apresentar a metodologia do trabalho. Né? E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Milton, fala um oi para o pessoal. Olá, pessoal. Sou o Milton, como já apresentado pela professora Joana. Estamos aqui apresentando esse recorte do grupo de pesquisa, como tantos outros colegas, e convidamos vocês também para conhecerem e compreenderem as nossas pesquisas, o nosso desenvolvimento. Então, o que eu quero deixar só claro ou salientar aqui é que todos os participantes do projeto, eles são convidados a compreender a sua formação cultural. Esse é um processo único, singular, que oportuniza a reflexão dos alunos, dos pesquisadores, sobre a sua história, a sua cultura, né, a sua topografia, ou seja, como as pessoas se constituem e constroem ou enxergam os diferentes Brasis. Então, vamos iniciar aqui a nossa pesquisa compartilhando um slide em que eu inicio aqui falando um pouco sobre a pesquisa Vozes da Cidade e Invisibilidade. Né? Então, é uma pesquisa vinculada ao grupo de pesquisa Unip, CNPq, Encontros Interculturais na EAD, Narrativas de Vida de Diferentes Brasis. Qual é o meu propósito, a minha proposta aqui? Né? Nesse momento, a nossa proposta, né, professor Milton, Sim. é apresentarmos uma proposta metodológica de pesquisa sobre a representação social das cidades por meio das narrativas de vida. Nossa proposta consiste em resgatar a memória dos bairros por meio das vozes das pessoas comuns e depoimentos dos entrevistados sobre a sua relação com o espaço em que vivem. Então, a pesquisa ela visa resgatar a história da cidade por meio das narrativas de vida, despertar um outro olhar para o patrimônio cultural da cidade
e dar visibilidade ao que ocorre nos espaços da cidade. Os objetivos consistem em contribuir para a pesquisa sobre narrativas de vida de diferentes Brasis, resgatar a memória dos bairros e contribuir para processos de mudanças sociais. A fundamentação teórica, ela tem como base a obra Linguagem e Globalização, do Fairclough, 2006. Nessa obra, o autor apresenta uma perspectiva transdisciplinar por meio das relações econômicas, políticas e culturais relevantes para entender a configuração do discurso das cidades e suas formas de representação social por meio das vozes dos agentes sociais que vivem a cidade. Quem são esses agentes sociais que vivem a cidade? Nesse estudo, o autor ele desenvolve algumas vozes que ele vai chamar como vozes da globalização. Essas vozes são análise acadêmica, tudo que se produz dentro da universidade, do espaço da universidade, análise das vozes governamentais, agências governamentais, então todas as políticas públicas institucionalizadas, as vozes dos agentes das organizações não governamentais, que está diretamente ligada à questão da sustentabilidade, dos discursos das ONGs, né, dos discursos que estão voltados a projetos sociais, a voz da mídia e a voz das pessoas comuns, né? Essa é a base do nosso trabalho, né? Ouvir sobre a cidade, e aí por meio das vozes das pessoas comuns, e como que nesse discurso, nesse ouvir, vem todas essas relações econômicas, políticas, culturais, as formas de representação da cidade, do local. Então, vamos ampliar o conhecimento da cidade a partir da voz das pessoas comuns, a partir da experiência de cada um, de como elas vivem a cidade. E outra perspectiva teórica que contribui à multimodalidade, na perspectiva da semiótica social, né? Então, com esse trabalho, com essa questão multimodal, a gente vai trabalhar muito a questão da representação social e cultural. Só complementando, Jô, porque essa proposta, na verdade, ela é muito interessante porque ela encadeia a produção de saberes com a experiência dos sujeitos que estão envolvidos no processo, né? Os alunos, os professores e os narradores, todos, né, articulam uma concepção teórica, uma concepção afetiva, a concepção artística, e outros que possam fazer parte desse processo durante a sua realização. Ótimo, Milton. E aí, a gente ouve muito falar sobre os lugares, né? Daquilo que você produz na academia sobre o lugar, dentro da universidade. Ou as políticas públicas que vão lá e falam sobre a cidade. Mas quando a gente começa a ouvir o que as pessoas... A mídia, o que a mídia traz dos bairros? Violência, né? Traz coisas, a enchente no bairro tal. Exato. Acontece... Quando a gente começa a ouvir as pessoas comuns, aí a gente vai chegar numa outra perspectiva, que são as pessoas que vivem, têm essa sua experiência no bairro. E aí ela traz para nós uma outra representação dos espaços. Né? É muito interessante, a gente vê muito da luta, da conquista por direitos. Né? O direito ao asfalto, à praça, a uma atividade cultural, você vai falar aí sobre a literatura periférica, né? Exato. Então, a gente vai dar visibilidade a coisas que não estão visíveis ali. Exato, eles são os invisíveis e eles não, ao serem invisíveis, e esse projeto dando voz ao invisível ou às pessoas invisíveis, também nós criamos a questão do pertencimento, a identificação do aluno que está ali pesquisando, que está entrevistando,
compreender que ele também faz parte, ele pertence àquela história, àquela situação ou aquele bairro, e não é estigmatizado pela mídia ou pela academia, porque é um olhar sempre de fora. Agora não, é o olhar interno, é daquele que vive, que vivencia o dia a dia. E por isso que eu gosto de colocar invisíveis, entre aspas, ou entre parênteses, né? É aquele que Perfeito. está lá no lugar, que está vivendo, que tem a sua história, né? Então, a proposta desse trabalho é exatamente isso. O nosso procedimento metodológico, ele tem como base o blog, né? Eu trabalho muito com mídias sociais. Esse foi o meu projeto de doutorado. Eu comecei trabalhando com blogs, né? Blogs jornalísticos. E eu trouxe essa experiência do blog para a pesquisa, né? E o blog ele configura-se como um suporte para a publicação das pesquisas que são realizadas pelos alunos. E o que eu encontro lá? Depoimentos dos moradores, relatando as experiências de vida, suas lutas por direitos sociais e melhorias das condições de vida no espaço em que vivem. Isso é muito importante, porque esses depoimentos, essas vozes são carregadas de experiências de vida com o local, com a sua história, com a sua memória. Tem uma ligação muito forte, não sei se vocês conhecem, com a pesquisa do Museu da Pessoa, né? Que é você ir lá, narrar, contar a sua história. Eu sempre falo para os meus alunos, colaboradores na pesquisa, que o nosso propósito é que aquilo que a gente publique nos blogs seja o mais visual possível, mais vídeo, fotos antigas, vídeo, as pessoas falando, para dar voz ao outro, né? E a gente ouvir, se eu tenho uma questão em relação ao local que eu quero contar, né? Que eu acho importante que seja conhecida, que as pessoas falem, né? Falem livremente. É esse o propósito. Por isso, a gente tem bastante gravação de vídeos, né, nesse trabalho. E essa experiência de vida, né, que é transmitido, também identificamos os valores culturais que são construídos historicamente, e eles são transmitidos pelas pessoas, pelos lugares, né, pela arquitetura, pela topografia. Então, nós temos muitas identificações, ou a representação daquela pessoa ligada não só à arquitetura, à topografia, né, formando aí a cultura do bairro, né, história e cultura daquele bairro, daquela região. Então, e como a minha proposta é apresentar um procedimento metodológico que você possa utilizar esse modelo, se for do seu interesse, em qualquer lugar do Brasil que você esteja, ou qualquer lugar que você esteja, né? Então, eu vou apresentar um pouco também sobre qual é o caminho metodológico que nós usamos para realizar o trabalho, a pesquisa. Então, o nosso foco central é representação social, identidade, memória, cultura e literatura, né? E aí o professor Milton vai falar um pouquinho da literatura periférica no final, né? Que também é uma contribuição grande que a gente tem aí no nosso trabalho. Os alunos do curso de letras, eles visitaram diferentes espaços sociais da região metropolitana de São Paulo, porque nós estamos em São Paulo, então esses alunos que nós estamos trabalhando aqui. Você pode fazer isso em Manaus, em Goiânia, em Brasília, em qualquer Campinas, no interior de São Paulo, qualquer lugar, né? Em Santos, qualquer lugar. Estabeleceram relações com os estudos semióticos, literários e os aspectos culturais da cidade. Então, muito do que a gente discute no decorrer do desenvolvimento dessas disciplinas, a gente tem sempre uma perspectiva prática, né? E esse projeto ele é muito interessante, porque você consegue vincular a questão da prática no desenvolvimento da disciplina, né? No desenvolvimento daquilo, por meio da pesquisa.
As atividades, elas foram divididas por disciplinas, né? As atividades que a gente tem publicado até então no nosso blog, que eu vou mostrar para vocês. Literatura brasileira, que é a relação entre obras canônicas e a sociedade contemporânea. Teoria literária, poesia nos bairros. E semiótica, representação social da cidade, por meio de memórias, né? De fotos, da multimodalidade. Qual a tarefa, né? Primeiro, o aluno vai escolher um bairro, vai levantar os dados históricos sobre ele, sobre o bairro, conhecer seus moradores, seus espaços de lazer e cultura, identificar como se dá a expressão identitária desses grupos que vivem naquele bairro, por meio da arte literária ou não. É interessante que eu sempre digo, fale do seu bairro, né? Do bairro onde está sua avó, seu avô, né? Porque um dos processos metodológicos, né, que a gente orienta aqui é que os alunos peguem fotos antigas, né? E ouvir as pessoas mais velhas daquele bairro, porque eles têm muito a contar da história do bairro, né? Então, qual é a poesia do bairro? E como os sujeitos representam a sua história com o local, né? Essa representação ela se dá por meio do quê? Da vivência, da sua experiência, né, de mundo. Então, fotos antigas, contar um pouco da história, da tua rua, do teu local, da construção da tua casa, de como que a comunidade daquele bairro se organizou pela luta de direitos, né, sociais, para conseguir o asfalto, para conseguir a escola, para conseguir uma creche, né, para conseguir espaços culturais, né? É muito interessante ouvir isso dos moradores, né, daqueles que estão lá lutando por esses espaços. E aí os alunos eles vão coletar essas informações, gravar, ouvir essas pessoas e vão criar um blog, né? Normalmente eles fazem isso em grupo, eles criam o blog do grupo, né? E depois eles vão publicar esse blog deles no blog maior, que é o blog do projeto, que está ligado ao nosso grupo de pesquisa. Ok? Então, eu vou depois mostrar isso para vocês eu vou abrir o blog aqui e vou mostrar como que se dá esse projeto. E a gente até coloca um manualzinho no blog, né, de como que o aluno faz a publicação, tem um manualzinho lá, como publicar o seu blog no blog do projeto, né? Tem todas as orientações ali. O nosso blog é esse aqui, tá? vozesdacidade.home.blog. São alguns espaços observados já. Então, já que o exemplo que eu estou trazendo aqui é da cidade de São Paulo e seus arredores, mas vocês podem fazer isso em qualquer lugar aí do Brasil, já que o nosso grupo de pesquisa é bem abrangente, né? Liberdade, Bexiga, Bela Vista, Jaçanã, Jabaquara, Praça da República, Avenida Paulista, Vila Alpina, Heliópolis, Vila Clara, Vila Matilde, Carandiru, Vila Prudente, Capão Redondo, alguns bairros da cidade de São Paulo em que os alunos foram lá ouvir os moradores e trouxeram as informações sobre aquele bairro para a gente, né? Sobre essa questão da nossa representação social. E nos arredores de São Paulo, Jardim Rosina, Mauá, Embu das Artes, Cabo Sul, Guarulhos. Por que foram lá para os arredores de São Paulo? Porque tem alunos que moram lá, né? E a nossa ideia é que ele fale do lugar de onde que ele pertence, né? Que ele mora, né? Que tem a avó que mora lá, que tem a família, né? Às vezes eles saem desses bairros, vêm estudar em São Paulo, então eles são abertos a falar, escolher o bairro que eles quiserem e os bairros que estão diretamente aí ligados com a sua história, com a sua vivência, né? Então, para compreender a metodologia, né, eu estou indicando aqui os blogs da pesquisa, tá? Eu estou colocando aqui 2 blogs. Esse aqui é o que a gente desenvolve com o nosso curso de letras, mas essa pesquisa também desenvolvo com outros projetos meus, e um deles é o Olhar São Paulo Turismo, blogspot.com. Então, eu vou abrir aqui para vocês este aqui. Vamos ver se eu já consigo compartilhar por aqui. Opa, já deu. Está visualizando, né, professor? Não, aqui não, ficou
No ficou só, compartilhamento? não está compartilhando, ficou no slide. Ah, tá, ótimo. Então, eu vou aqui compartilhar. Mas se aparece aqui, se aparece no slide... Não, ficou só o slide com o endereço. Vamos lá. Ah, entendi. Não aparece. Mas e agora? Está aparecendo? Ainda não. Não? Então, vamos lá. Não, Então, vamos vamos lá. fazer aqui o compartilhamento. Eu vou ter que parar de compartilhar o slide e ir para o blog. Agora Sim. Agora foi. Sim, Tudo Paróquia bem. Santo Agostinho. Eu deixei ali no slide o hiperlink dos blogs, para quem quiser conhecer e pesquisar, mas eu vou dar uma apresentação rápida aqui para vocês, né? Então, esse blog nós criamos ele em 2019, Memória e Representação Social dos Moradores das Metrópoles. Então, pode falar de várias cidades. Aqui a gente começou com a paróquia Santo Agostinho, aqui na Liberdade, entre Liberdade e Aclimação, contando um pouco da história das ruas, das casas, ok? E aqui nós temos, agora já em 2021, as pesquisas que vinculamos com semiótica, e que os alunos já foram publicando, né? Porque nos blogs vêm as informações mais recentes. A gente só deixou aquele primeiro de 2019, porque lá tem toda a explicação metodológica de como postar aqui, tá? E depois ele vai atualizando com as publicações mais recentes. A última que nós tivemos foi em 18 de novembro agora de 2021. E aí tem um comentário: bairro pequeno, periférico, mas muito acolhedor. Ah, eu sou apaixonada por esse lugar. Meu marido já quis mudar, mas eu não quero, não. Quero ficar aqui. É tão simples, mas tão acolhedor. Antes tinham poucos moradores e era muito mato, mas foi vindo cada vez mais pessoas buscarem um cantinho. E sempre foram todos acolhidos, como eu fui. Uma certeza que eu tenho é do quanto todo mundo aqui se cuida, se interessa por ajudar o outro. Podem não se falar tanto, mas estão sempre protegendo o outro. É a entrevista da moradora, Alexandra, do bairro Jardim Brasília, na zona leste de São Paulo. Ela mora no bairro desde que nasceu, há mais de 30 anos. E o relato completo e outras entrevistas estão disponíveis no link. Olha aqui, gente. Então, este blog que eu estou mostrando para vocês é o blog do Projeto Geral. Então, ele convida o leitor para ir para o blog do grupo, dos alunos que eles produziram, né? É um hiperlink. E aí, você clicando aqui, para onde eu vou? Eu vou para o blog que os alunos produziram. Está dando para visualizar? Sim, tá. Com fotos, imagens, acervo de... Lembra que eu falei que a metodologia era escolher fotos antigas e as pessoas vão contando a história a partir disso? Acervo de fotos desde a década de 80 da escola da comunidade, e aí vai contando a história. Coloca a igreja e a gente vai compartilhando, coloca uns vídeos, vai contando a história do bairro a partir da voz do morador. É essa nossa pesquisa, é esse projeto que a gente desenvolve com os alunos, né, contribuindo para essa pesquisa de narrativas de vida. Temos ali Vila Medeiros, na Zona Norte, olha lá. Primeiro ele coloca uma foto, a igrejinha aqui, né? Não há muitos registros de fontes seguras que nos tragam informações sobre o surgimento da Vila Medeiros, bairro periférico da Zona Norte de São Paulo. Saímos lá da Zona Leste, vamos lá para a Zona Norte. Ao que tudo indica, entre os anos de 1909 e 1912, a família portuguesa Medeiros, de Jordão, sob o comando do patriarca Francisco Medeiros, adquiriu um loteamento de aproximadamente 50 alqueires, uma enorme fazenda, que posteriormente daria origem ao bairro que carrega o nome da família até hoje. E aí vai lá,
Nos últimos anos, o bairro começou a entrar na rota de muitos amantes da gastronomia sertaneja. Quando se fala de comidas típicas nordestinas, logo se associa ao restaurante Mocotó. A família Oliveira encontrou no bairro periférico o local ideal para abrir seu pequeno comércio tradicional e familiar, que aos poucos caiu na graça da vizinhança. Link aqui, gente. Para onde que a gente vai? A gente vai para o blog da Vila Medeiros, dos alunos, o que eles fizeram. E aqui ele vai contando a história. Olha a gravação aqui, né? A dona de casa lá, sentada no seu portão, conversando, né? Olha o restaurante Mocotó. E aí a gente vai resgatando e trazendo a história do bairro, a história do local. Eu espero que esse pequeno processo pelo blog aqui, né, ele tenha dado vontade de vocês entrarem aqui e conhecerem os outros bairros da cidade, ou até mesmo criarem um blog de vocês aí, da cidade onde você mora, e contar um pouco da história da cidade de vocês, e depois divulga, porque aí eu amaria conhecer, né, o que tem ali no Maranhão, em Manaus, em Goiânia, em Brasília, nas cidades do interior aqui de São Paulo, né? É uma metodologia que vocês podem trazer um pouco da história do bairro de vocês para a gente conhecer, tá bom? Então, vou voltar agora aqui ao nosso slide. Interrompi. Agora, voltando aqui onde nós paramos. Pronto. Né? Então, aqui tem esse blog e tem um outro também que eu tenho, que fica a sugestão aqui para quem quiser conhecer. Feita essa pesquisa, eu escolhi aqui, como as considerações finais da minha parte aqui na pesquisa, eu falei assim, gente, tinha um texto de considerações finais, eu falei, não, nada melhor do que trazer o quê? Depoimento de quem deu entrevista, né? E dos alunos que realizaram a entrevista. Então, depoimentos dos moradores entrevistados. Coloquei 2. Quando eu cheguei aqui no Capão Redondo, fiz o primeiro barraco na favela do Jardim Comercial. Conta Pedro Ricardo de Alencar, o seu Pedrinho, 75, presidente da Associação de Moradores do Jardim Comercial e Adjacências, organização criada em 1981 para atuar na luta por moradia. Gente, eu gosto muito dessa referência de associação de bairros. Eu venho de um bairro periférico também, na cidade de São Paulo, em que o meu pai, a minha família, criou o bairro, né? E lá eles criaram as associações de moradores do bairro. E é muito interessante, porque muitas lutas sociais, muitas discussões, reivindicações, elas nasceram dessas associações. É uma pena que, a partir de um certo momento, essas vozes foram sendo, de uma certa forma, caladas, né? Quando você começa a ter uma representação, porque aí vão lá os políticos, não precisa, porque eu te represento, e aí essas vozes começam a calar, né? De uma certa forma. Mas o que eu vejo hoje, com a pesquisa que eu tenho realizado, tanto no Vozes da Cidade como no Olhar São Paulo? Um resgate desses movimentos sociais, um resgate dessas vozes, desses moradores, né? E a minha intenção é contribuir, né, dando visibilidade para essas vozes, para esses moradores, para que as pessoas falem do seu local, né, da sua vida, da sua experiência, e como isso pode contribuir para mudanças sociais no local também. Outro depoimento, em 1980, não tinha nada aqui, era tudo mato. Não tinha asfalto, não tinha luz e nem água, não tinha nada mesmo, ressalta, né? Lá no bairro do meu pai, eu estou falando de 1960, 60, 70, né? Criando, olha, sempre estão aí criando novos bairros, né? Novas lutas, novas conquistas. E depoimento dos alunos, né? Realizar este trabalho foi como fazer uma incursão, copiamos aqui do aluno, tá entre aspas, periferia adentro, para toda a São Paulo, mergulhando num passado escondido e pouco explorado, de uma São Paulo diferente e ignorada.
vamos dar visibilidade a isso. Podemos, então, compreender que preservar a memória dos bairros é uma forma de entender o presente e, com isso, estudar melhores alternativas de melhorar o futuro desses bairros, assim podendo assegurar também um caminho para a transformação sociocultural que possa trazer melhor qualidade de vida e interação social para seus moradores. E agora vem a contribuição do professor Milton sobre literatura marginal. Então, Vou estar contigo. tá, obrigado, Gil. E assim, é interessante porque justamente na fala do aluno é uma forma de melhorar, compreender, melhorar e reconstruir o bairro. E nós vamos perceber e podemos perceber o quê? Que a partir dos anos 60 e 70, aos dias atuais, nós temos esse movimento, como você mesmo falou, das associações de bairro, das lutas, né, feitas pelos moradores para que aquele bairro fosse inserido, né, na visão política ou nas políticas públicas. E uma das contribuições, né, dessas lutas que foram surgindo é a própria literatura marginal, que a partir dessa década de 60, principalmente 70, surge a chamada literatura marginal, porque, na verdade, ela era uma literatura, ou também chamada de geração mimeógrafo, porque os autores produziam, né, e geravam ou giravam, né, passavam pelo mimeógrafo as suas obras, imprimiam ali pelo mimeógrafo e era distribuído de forma independente. Então, era muito comum também nós nos encontrarmos nos barzinhos e os autores vêm divulgando e apresentando a sua obra, o seu livretinho e fazendo a venda, né, mesa a mesa. Milton, era muito interessante. A gente fazia muito isso na igreja, sabia? Nos Também. salões. Isso. Fazendo nossa literatura de cordel. Exato. E aí a gente ia para ponto de ônibus, para a rua, e distribuir arte, literatura, convidar para o teatro. Exato. Eu fiz muito isso, Milton. Não só feito nos grupos, vamos falar assim, ligados à igreja, como os artistas, os porque escritores. as comunidades se reuniam, né, na escola. Exato. E era um espaço que você tinha os recursos ali para usar, né? Depois nas escolas, gente dando aula, tinha aquelas comunidades, né? Nas associações de bairro. Exatamente. E essa literatura marginal era como tinha por principal característica aqueles chamados poemas flashes ou poemas relâmpagos, que eram poemas curtos, impactantes, né, que criticavam o governo naquele momento, criticavam as condições sociais que se encontravam aqueles povos marginalizados. E isso acaba sendo impulsionado primeiro pela academia, né, por a crítica literária, a Heloísa Buarque de Holanda. Ela organiza, em 1975, 26, né, é uma obra chamada 26 Poetas Hoje. E depois a obra Capão Pecado, do autor Ferres. Então, naquele momento, surgem as primeiras publicações com a literatura marginal ou fora do cânone, fora da academia. E isso acaba assim, impulsionando, né, toda essa formação, porque, né, nesse Capão Pecado também Mano Brown participa, né? E depois o Mano Brown vai ficar conhecido com as suas músicas, né? Aí explode toda essa questão da periferia a partir principalmente dos anos 2000, mas a literatura marginal, ela, vamos dizer assim, ela se encerra ou ela muda a sua denominação a partir de 2005, que é justamente chamada hoje de literatura periférica. E é a partir desse momento em que nós
vamos encontrar nos relatos dos alunos, nessas pesquisas nos bairros, justamente eles entrevistando e eles tendo intersecções com os artistas do bairro, que eles se reúnem nos chamados coletivos. Então, o que são esses coletivos? A partir dos anos 2000, começaram a surgir os chamados coletivos, que são os encontros. Esses encontros são um sarau, e ali nós temos as batalhas de slam, mas nós temos os rappers, nós temos grafites, os grafiteiros e outras formas artísticas que possuem voz. E aí nós vamos ter desses coletivos em todas as áreas da cidade. Nós temos aí o mais conhecido, ou mais antigo, é o Cooper Perifa, né? Esse Cooper Perifa foi criado por Sérgio Vaz e o Marco Pezão. Depois disso, nós vamos ter outros, né, que é aqui da Brasa, o coletivo da Brasa, que é da Brasilândia, na Zona Norte. Nós temos do Ademar também, e justamente essas reuniões e esses coletivos vêm promover essa literatura que antes era invisível, ou ela era excluída da forma literária ou do cânone. Isso é muito interessante, porque atualmente nós temos muitas obras, muitas publicações de diferentes autores desses coletivos, dessas batalhas de slam, saíram e saem todos os anos grandes publicações dessa literatura periférica. Tá? Dando visibilidade, né, ao que se produz essas vozes, né? Exato, inclusive hoje nós temos aí na TV Cultura, né, o próprio programa Manos e Minas, que ele é apresentado pela Roberta, né, e ela é partícipe desses batalhas de slam, desses coletivos, e acaba impulsionando, até mesmo na mídia televisiva, esse tipo de literatura que já está sendo exportada, vamos dizer assim, porque as batalhas de slam já chegaram ao exterior, a Paris, Estados Unidos, tendo como vencedores muitos brasileiros. E no nosso blog, com a professora Sueli, a gente tem um trabalho muito legal sobre slam, que foi publicado, e depois a gente até convidou a pessoa a dar uma palestra no nosso encontro de letras. É bem interessante, né? Quer dizer, está contemplado lá no nosso blog também essa questão da literatura periférica, né? Sim, porque a gente está dando vozes a tudo que acontece na cidade, né? Tudo que acontece na cidade. Exato, e essas produções são justamente os olhares desses moradores, desses artistas da periferia, como eles se representam e como eles enxergam o seu entorno, né? E a sociedade. Que ótimo, professor Milton, que ótimo, né? Trazer um pouco dessa questão aqui, né? Dos coletivos e a visibilidade da periférica, né? Você quer falar um pouco aqui sobre? Tá, não, então, justamente esses, né, objetivos... reunir, né, incentivar e dar visibilidade a autores da região, uma vez que possuem como característica a poesia autoral, uma música que aborda a realidade local. Porque, na verdade, as batalhas de slam, a característica principal é uma poesia autoral e que vai tratar daquele problema vivenciado naquele cotidiano, como as próprias músicas, né? Principalmente o rap, porque ele vai abordar a realidade local. Então, é justamente dar visibilidade, dar voz às pessoas que até então, vamos falar, até 20 anos atrás, eram invisíveis da sociedade, do poder público, porque eles estavam nas regiões periféricas, eles estavam à margem da sociedade, à margem da cidade. Ok.
Aqui tem a nossa referência bibliográfica, né, que a gente trabalhou, que é a base do nosso trabalho. E, assim, espero que a proposta que a gente apresentou aqui, ela contribua para atividades de pesquisa de vocês, né? Vocês podem fazer isso aí, pesquisarem sobre narrativas de vida, nos diversos lugares, no bairro onde você está, onde você mora, na sua cidade, ouvir aí o que seus avós têm para contar, os seus pais, né? E dar voz, dar visibilidade a essa história e mostrar para a gente, né? Porque o projeto nosso de pesquisa é isso, são encontros interculturais, né? Narrativas de vida de diferentes Brasis. A gente apresenta um recorte do que nós fizemos aqui, mas o recorte que pode ajudá-los também a dar voz aí, ouvir aí um pouco dos lugares de onde vocês estão. E demonstrar também como as culturas se interconectam, né? Mostrando a grande beleza do nosso país, que ele é multicultural. Ele é rico, né? Exatamente. Ele é rico de história, né? Ele é rico de cultura, ele é rico de experiências de vida, né? E é tão bom, né, a gente ouvir, né? Sim. E até se reconhecer, ouvir, conhecer a história do bairro, da cidade, da região, e compreender até mesmo algumas realizações em língua, por que elas são feitas, ou por que elas ocorrem daquela forma, e isso tem a ver com esse contexto histórico. Exato, professor, exato. Isso é muito rico, muito interessante. São muito ricos, exato. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam e aproveitem. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado.